Pronto, a aula de hoje é sobre Titchener e a psicologia estrutural. Titchener nasceu em 866 e morreu em 1927. Uma coisa interessante dele, ele é inglês, participou da faculdade de Oxford. Primeiramente, ele não é como, por exemplo, outras pessoas dessa mesma segmentação que cresceram em famílias mais bem estruturadas. A família dele era uma família mais carente e ele teve que estudar que nem um condenado para usar suas competências mentais para passar nas universidades públicas e nos cargos públicos na marra. Em Oxford, ele se viu impelido pelas ideias da psicologia experimental de Wundt. E na Inglaterra, em Oxford especificamente, não se era muito aceito. E então ele era tipo um ponto fora da curva que não conversava muito com seus iguais na faculdade. Nada mais justo então de que um grande fã de Wundt, conseguindo condições na faculdade, ele foi para onde? Isso, ele foi para Leipzig. Chegando em Leipzig, ele começou a frequentar as aulas do seu grandioso mentor, né, como ele trata ele próprio seu mentor, mas começou a ter diferenciações. Por quê? Porque Wundt pensava na consciência como algo mais completo. Ele tratava da completude da consciência, enquanto a psicologia estrutural de Titchener vai pensar os aspectos da consciência segmentados. E ele parte de 3 pressupostos: da sensação, da imagem e do estado. A sensação é o estímulo em si, né? É o estímulo externo que chega a mim. Imagens são representações dessas sensações. Então, a sensação é o estímulo externo, a imagem é o trabalho consciente da representação da sensação. Os estados estão mais relacionados a estados emocionais, que ele não trabalha muito bem, porque ele não parte de um pressuposto muito subjetivo. Então, as emoções e estados emocionais são tratados como o segundo plano, muitas vezes. Para o Titchener, o objetivo da psicologia não é tratar de processos subjetivos, não é trabalhar o inconsciente do outro, não é estar para o outro. O trabalho da psicologia, para ele, é único e exclusivo de mapear o consciente, perceber como esse consciente funciona e fazer um processo quase que glossarial desses processos. Então, a psicologia de Titchener, ela é muito mais próxima da filosofia do que de algumas outras ciências mais objetivas. Porque, no final, essa psicologia com o objetivo de mapear, ela não vai para além do mapear. Então, se ela encontra objetivo nela mesma, ela faz um processo filosófico, né? Porque, no final, se ela não serve para nada além disso, além dela própria, para nada ela serve. Porque o objetivo dela está nela mesma. O processo de pensamento. Escrevi até, nem terminei de escrever. O processo de pensamento do Titchener é um processo de introspecção. Vocês lembram o que é o processo de introspecção? Isso. Então, assim, tem uma coisa interessante dos estudantes dele, é que eles falavam que o laboratório do Titchener era um laboratório próprio dos estudantes. Deles colocarem tubos de ensaio em si próprios eu quero perceber como é
tomar uma água quente direta pelo tubo. E aí eles faziam isso e não era para descrever, pô, tem água caindo quente em mim, porque isso não é uma introspecção, isso é uma descrição direta do fenômeno, o que por si só não configura nada. Então eles eram para especificar como era, qual era a sensação, se era incômodo, se não era incômodo, quão quente era. E é estranho porque eles também tinham, não era só assim, o laboratório deles era muito conhecido por práticas sexuais, porque o Titchener induzia e impelia seus alunos de fazerem introspecções sobre o ato sexual. Então eles tinham o ato e posteriormente sentavam para anotar o que estava acontecendo, qual era a sensação, o que é que vinha. E por isso o laboratório deles, em específico a faculdade da área de psicologia de Oxford, ficou muito conhecida por ser perversa, né? Assim, essa relação com o sexo muito fez mal em divulgação, né? Mas divulgou, né? Tanto é que hoje é conhecida por isso também, porque anteriormente aconteciam esses episódios. E por que esse processo de introspecção? Porque o processo de introspecção ele vem de uma análise consciente da sua experiência. E esse era a base do pensamento do Titchener. O que ele estudava? A consciência e como ela experienciava alguns acontecimentos. Toda a psicologia dele é baseada nisso. Então, assim, dá para falar que, por exemplo, que ele é tipo um neo-wundtiano. Ele pega vários conceitos de Wundt sobre a psicologia experimental, estruturaliza de uma forma diferente e trabalha com a consciência de outra forma. A consciência não é mais uma consciência completa, uma consciência inteira. É uma consciência segmentada para o que eu vou estudar. Vocês lembram dos processos, assim, das qualidades que existiam em Wundt? A primeira é qualidade. E a segunda? Qual é o segundo aspecto? A primeira é qualidade. Da experiência consciente. E o Thiago tá derretendo. Mas quer ter experiência consciência? Quê? Quer saber da experiência consciência? Ela tem qualidades, duas qualidades. Que podem ser avistadas. A primeira é qualidade. E a segunda? Quê? A segunda é forma. Isso. A segunda é forma. E aí ele vai aplicar também que existe duração e nitidez. Só que nitidez só existe para experiências externas. Ele fala que não tem como uma experiência interna ter nitidez. Porque a partir do momento que nossa mente vai para uma experiência, ela foca em algo. E aí a nitidez se perde. A nitidez é a clareza em que algo se mostra. Certo? E a duração é o processo em que isso toma. A duração da forma mais objetiva possível. Duração em questão de tempo, né? Alguma dúvida? Aqui? Certo. Vamos lá. Nas suas experiências, Titchener tratava tanto seus alunos como seus objetos de pesquisa com a mesma coisa chamada reagente.
Por que reagente? Se a gente for fazer um paralelo claro com a química, reagente faz o que na química? Exato. E quando reage, o que acontece? A reação gera o quê? Exato. A reação gera um produto. Isso. A reação gera um produto. Então, por que ele chamava de reagente? Porque tudo que ele fazia na pesquisa era uma reação em que os reagentes, como por exemplo, experiências conscientes ou pessoas, reagiam e o produto era o seu resultado final da pesquisa. Então, o Titchener trata tudo na sua pesquisa como reagente. Assim, tudo que envolve a reação. No caso, a reação enquanto sua pesquisa. E... vamos lá. E com o passar do tempo, a percepção de Titchener sobre o que é psicologia foi se alterando. Inicialmente era o objetivo dado, né, que o objetivo era apenas analisar o consciente e as suas respostas a um estímulo. Ao passar do tempo, Titchener foi mudando um pouco seus objetivos e mesmo parando de escrever, que ele deu uma boa parada nos seus últimos anos de vida, ele tinha contato com seus alunos. Né? Tipo assim, ele sempre foi um cara muito respeitado pelos seus alunos. Assim, a ponto de, por exemplo, os alunos fazerem trabalhos na casa dele, trabalhos braçais na casa dele. Tipo assim, os alunos ajeitavam o portão, ajeitavam a cerca, por puro respeito a ele. Eles iam lá, conversavam com ele, ele falava, a cerca quebrou. E aí os alunos, por espontânea vontade, se juntavam para fazer coisas pro cara. Isso é muito foda. Né? Pô, imagina, você... Deixa pra lá. Toda licença. Bom dia. Bom dia. É alguma coisa especial que você faz? Não, nada especial não. Esse é o nosso grupo de estudo. É porque ele está lá na residência. Certo. É ele mudando um pouco os escopos de como ele via a psicologia e falando para os alunos para eles tomarem outros pressupostos em suas pesquisas. Né? Parar de uma das coisas que ele pediu foi para parar de segmentar a consciência assim. E alguns outros pedidos que ele fez, mas são muito simples e um pouco pífios, né? Até porque ele não fez nenhum tipo de escrita sobre isso, porque no final da vida dele, ele estava como qualquer pessoa quer viver a vida no seu final, né? Foda-se. Ele também não tinha muito tempo de vida porque ele morreu com um livro em curso, escrevendo um livro. Ele tinha uns escritos e teve um mal de câncer, né? Ele morreu de câncer. Então, assim, esse livro foi póstumo lançado, assim, o segmento dele, e alguns capítulos estão em outras organizações, tá ligado? Esse é o final do Titchener, né?